Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Nesse vídeo vou explicar como realizar a ilustração de projetos utilizando a técnica de lavagem, que consiste na aplicação da terebentina como solvente do pastel oleoso no papel vegetal. É uma técnica relativamente rápida e de resultado suave, e isso é bom para quem ainda não aprendeu muito bem a controlar o peso da sua mão na hora de realizar uma ilustração. Vou utilizar como exemplo uma planta baixa com layout, para que a gente possa perceber como uma ilustração feita à mão valoriza uma planta, deixando-a humanizada, e assim fica muito mais fácil de explicar o projeto para o cliente. Vou explicar também como é interessante mesclar o uso de diversas ferramentas. Nesse caso, realizar a planta baixa com layout no AutoCAD, utilizar essa base para realizar a ilustração à mão, digitalizar essa ilustração, inserir no AutoCAD para que lá sejam incluídas suas cotas, textos e outros símbolos arquitetônicos. Desta maneira, essa ilustração poderá ser utilizada em pranchas de apresentação digital ou de impressões em maiores formatos. Mas, se você for apresentar a sua ilustração diretamente do original, não se esqueça de emoldurar o papel vegetal em uma folha de canson, porque o papel vegetal é muito fino. Então, ao trabalho! Para realizar uma ilustração, utilizando essa técnica de lavagem, nós precisamos desse solvente que tem o nome de terebentina. Por que essa técnica recebe esse nome de lavagem? Porque esse solvente vai dissolver o pastel oleoso que foi aplicado em uma folha de papel vegetal. Então, precisamos para essa técnica a terebentina, pastel oleoso, papel vegetal, cotonetes para aplicar a terebentina e acabar dissolvendo essas cores do pastel oleoso na folha. Vamos precisar também de fita adesiva comum transparente para determinar uma área que você vai realizar a pintura naquele momento. Isso tem o nome de mascarar, então nós mascaramos uma determinada área da ilustração, de modo que essa pintura que você está fazendo não invada uma outra parte do seu desenho. Precisamos também de um pouquinho de papel higiênico, papel toalha, pode ser também um paninho que você tem, assim, já para ser descartado. Essa parte aqui é muito importante, né? Então tem que ter um material absorvente para retirar o excesso da terebentina do cotonete. O pastel oleoso, então a caixinha que você tiver, pode ser 16 cores ou um pouco mais, mas não tem necessidade de ter um estojo imenso com mais de 50 cores, porque a proposta é sempre a de misturar as cores para chegar na tonalidade que você precisa. Então, isso também é muito interessante nesse exercício. Ter uma quantidade de cores até que limitada, mas misturando essas cores você consegue criar diversas outras. Uma dica muito importante é ter sempre ali à mão uma tampinha, pode ser uma tampinha de uma garrafinha de água. Aqui eu estou utilizando uma tampinha de um desodorante, porque como a terebentina
tem um odor muito forte, então muito cuidado para trabalhar com esse material, mantenha o ambiente ventilado, evite utilizar esse material se você está com algum problema respiratório ou se você já tem, né, um problema de saúde desse tipo, é bom não utilizar esse material, porque ele tem o odor forte. O resultado da ilustração é muito bom, mas não é todo mundo que deve trabalhar utilizando esse material aqui nas suas ilustrações. Então, para evitar um pouquinho que esse odor não fique muito forte no ambiente que você está trabalhando, o recomendado é pegar uma pequena quantidade da terebentina, coloca nessa tampinha, fecha o frasco do produto e é com apenas o líquido que está aqui nessa tampinha que você realiza a sua ilustração. Isso é bom também porque quando o seu cotonete já está sujo e você volta a mergulhar aqui, você não vai sujar todo o seu produto. Dessa maneira você evita que todo produto ali que você tem seja contaminado com alguma cor. Então você vai acabar sujando, vamos dizer, essa terebentina, só essa pequena quantidade que está na tampinha, e quando concluir o seu trabalho, a sua ilustração, você não devolve essa quantidade no frasco, você descarta, porque essa terebentina aqui vai ficar suja, digamos, né, com alguma cor. Para realizar qualquer tipo de ilustração, eu sempre indico ter ao lado um papel de rascunho que seja do mesmo tipo da sua ilustração final. Então, se a sua ilustração final é em um papel vegetal, tem ao lado uma folha de rascunho do papel vegetal também. Essa técnica de lavagem, nós trabalhamos com os dois lados do papel vegetal. Na parte da frente é onde eu já iniciei realizando esses contornos com caneta nanquim e com grafite, utilizando a lapiseira para ter maior controle entre as espessuras das linhas. Para não me confundir, escrevi aqui no cantinho F, esse é o lado da frente do vegetal. E na parte do verso do vegetal, eu também indiquei aqui a letrinha V, esse é o verso, para não confundir, porque né, em determinado momento usa de um lado, usa do outro, vira para lá, vira para cá, pode acabar confundindo. E é no verso que nós aplicamos o pastel oleoso. Então, para chegar nessa tonalidade de piso, que na parte da frente tem esse resultado, fica sempre um pouquinho mais suave do que nós conseguimos visualizar no verso. Eu utilizei essas cores do pastel oleoso, essa cor que é rosada, bem clarinha, esse cinza claro, que eu também tenho na minha caixa de pastel oleoso, e esse tom de marrom, que não é um marrom muito avermelhado. Fui aplicando suavemente, diretamente do bastão. Comecei preenchendo com essa cor mais clara, esse tom rosado. Preenchi bastante com essa cor. Lembrando que o sentido do traçado não pode ser aleatório. Então, eu mantive todo o meu traçado na horizontal. Depois, eu apliquei um pouco desse pastel na cor cinza, mas foi só um pouquinho, e também só um pouquinho a última camada com esse pastel nessa cor marrom, que não é um marrom muito avermelhado, como eu já havia dito, porque eu tenho aqui na minha caixa um outro marrom, olha, bem mais avermelhado. Então, não foi esse que eu utilizei. E o correto é que a gente sempre observe a imagem do material que nós estamos querendo representar, ou seja, aquele material que nós indicamos em um projeto. Precisamos observar a sua imagem, a sua tonalidade, as suas texturas, para, com os materiais que nós temos de ilustração, tentar reproduzir no nosso trabalho de uma maneira mais natural possível, mais fiel possível
aquele material que nós indicamos no projeto, ou seja, não ficar criando materiais, cores, texturas que vêm somente da nossa cabeça e que nós não temos certeza se existem no mundo real ou não, tá? Isso é sempre uma observação que eu faço, muita atenção. Eu tenho aqui uma amostra, né? Estou tentando seguir e percebi que juntando essas cores eu chego nessa tonalidade. Depois que eu apliquei, eu peguei o cotonete, vou até pegar agora no lado limpo, que o outro lado já está sujo, mergulhei aqui na tampinha para molhar um pouco com a terebentina, tirei bastante o excesso da terebentina aqui nesse papel absorvente e suavemente fui misturando essas cores, segurando, olha, bem de levezinho, porque é importante tirar bastante o excesso da terebentina, porque quanto mais terebentina tiver aqui no cotonete, mais vai lavar o pastel oleoso, vai ficar clarinho, vai tirar todo o pigmento do pastel oleoso. E é importante também segurar com suavidade para não ficar arrastando o pastel oleoso que foi aplicado aqui na folha. Olha, se eu quero reproduzir um material que tem uma certa textura, que não é super lisinho, também mais um motivo para eu passar o cotonete com muita suavidade, mantendo já essa textura. Então, o próprio material, o pastel oleoso aplicado na folha e agora a maneira como eu passo o cotonete já acaba produzindo uma espécie de textura na folha. Nos cantinhos, quando eu tenho aqui esse limite entre o piso que eu quero representar e o mobiliário, eu estou passando o cotonete de uma maneira bem suave. E se por acaso eu invadir um cantinho com a cor, por exemplo, eu invado essa cor do piso nesse tapete. Quando seca, olha, aqui eu já invadi um pouquinho. Quando seca, eu consigo apagar. Então, muito cuidado na hora de passar o cotonete para não invadir as áreas que não são necessárias para aplicação dessa cor. Molho mais um pouquinho, continuo distribuindo. É uma técnica razoavelmente rápida. E aqui onde eu acabei invadindo, eu vou tentar lavar com o cotonete limpo e a terebentina. Vou tirar aqui onde eu acabei invadindo com a cor do piso. Passei ali na mesinha, agora nessa parte do sofá, aqui também nos cantinhos do tapete, dessa poltrona. Passei a parte molhada do cotonete, agora vou passar a parte seca, já para absorver bastante esse excesso da terebentina e ajudar na secagem, para que seque já bem rapidinho. A terebentina, né, por ela ser um solvente, tem uma secagem razoavelmente rápida. Vou aproveitar para limpar esses outros cantinhos aqui que eu acabei invadindo também da poltrona, da escada, aqui um pouquinho da parede. E enquanto está secando, se você acha que tem algum lugar onde o pastel oleoso ficou mais concentrado e não espalhou muito bem com o cotonete, com a terebentina, você pode utilizar um cotonete seco e dar mais uma espalhadinha para tirar um excesso de pastel oleoso que tenha ficado concentrado em alguma parte. Se você quer uma textura
um pouco mais lisa. Se o material que você está representando tem essa textura um pouco mais lisa. Aqui, olha, onde eu fui passando, ele vai retirando esse excesso do pastel oleoso. Pronto, já retirei, olha, bastante o excesso do pastel oleoso, tudo bem sequinho. E o resultado está sendo esse daqui. Então, na parte da frente do vegetal, é essa tonalidade que nós vamos visualizar. Agora, o pastel oleoso na cor cinza para a geladeira e o cooktop dessa cozinha. Então, eu vou utilizar o cinza, que na verdade eu só tenho um tom de cinza na minha caixa de pastel oleoso, mas como eu já disse, isso não é um problema, né? Basta misturarmos as cores. E vou fazer aqui de uma maneira diferente. Eu vou misturar esse cinza que eu tenho do pastel oleoso bastante, vou deixar nesse meu papel de rascunho, vou colocar um pouquinho do preto para escurecer esse tom de cinza, só um pouquinho. Pegar um cotonete limpo, molhar na terebintina, tirar o excesso e misturar essas cores aqui no meu papel de rascunho. Chegar num tom de cinza que eu acho que fica interessante. Como essas áreas na minha ilustração são pequenas, então por isso que eu estou preparando essa cor aqui fora, para apenas aplicar essa cor pronta aqui. Tô começando até a aplicar com batidinhas, para essa tonalidade ficar mais forte. Apliquei no cooktop. Retiro aqui do papel de rascunho novamente, vou aplicar na geladeira. Aproveitar e aplicar na cuba também. Então, essas são as peças nesse tom de cinza que eu tenho aqui na minha ilustração. Vou deixar secar um pouquinho e depois verificar pelo lado da frente do vegetal se é interessante escurecer essa tonalidade desse cinza. Acho melhor escurecer um pouquinho esse cinza. Coloquei então aqui em cima do cinza um pouquinho mais de preto. Vou misturar. Nem precisei molhar o cotonete novamente na terebintina. Usei o que já tinha de produto aqui no cotonete, que já era suficiente. Vou aplicar aqui novamente nessas peças, cooktop, geladeira e cuba. Agora eu vou passar o lado seco do cotonete, também com algumas batidinhas no começo, só para tirar o excesso, deixar uma textura mais lisa. E verifico no lado da frente da folha se ficou interessante. Para mim, por enquanto, está interessante, porque depois eu também vou realizar um acabamento na parte da frente do vegetal, utilizando lápis de cor, ou se eu quiser trabalhar novamente com caneta nanquim. E dessa maneira, então, misturando as cores no papel de rascunho, que eu vou trabalhar todas as partes menores da minha ilustração.
Utilizei essas cores, nem foram todas as cores da minha caixinha, da minha pequena caixa de 16 cores. Essas aqui eu acabei nem utilizando. Então, utilizando apenas essas cores, vários cotonetes, muitas misturas, muitos testes aqui no meu papel de rascunho, consegui chegar nesse resultado, né? Me esforcei em tentar deixar tudo bem coloridinho, então consegui chegar nesse resultado no verso do papel vegetal. E esse daqui na parte da frente, trabalhando como eu já havia mostrado, só o pastel oleoso e a terebentina, o cotonete em alguns momentos molhado com a terebentina, sempre tirando o excesso dela, em outros momentos o cotonete seco, em alguns momentos eu utilizei o pastel oleoso misturando aqui as cores e já aplicando a cor pronta no papel vegetal da ilustração. Em outros momentos eu tive uma cor de base no papel vegetal e depois voltei com o bastão do pastel oleoso, passando por cima, bem suave, misturando as cores, como foi no caso dessas madeiras que eu quis representar, para já simular o veio dessa madeira. E depois que eu apliquei o bastão sempre de uma maneira bem suave, utilizei novamente o cotonete um pouquinho mais seco, só para misturar e suavizar. Aqui no tapete, apliquei o cotonete com batidinhas e consegui dar esse efeito de transparência, né, como se fosse uma mesa de centro com tampo de vidro, porque eu mantive essa mesma cor do tapete, só que de uma maneira bem mais suave. Já no tampo da pia, para representar esse granito Santa Cecília, eu também apliquei uma cor de fundo e depois, com o próprio bastão do pastel oleoso, dando batidinhas, né? Não puxando o bastão, e sim com batidinhas, fui misturando algumas cores que eu percebi que iriam ajudar no resultado para representar esse granito. Um pouquinho de preto também acabei utilizando e depois com um cotonete mais seco eu fui misturando também suavemente, sem puxar muito, né? Também mais com batidinhas para dar esse efeito do granito que tem essas cores variadas. E agora no preenchimento da alvenaria, que quando a gente faz no AutoCAD a gente preenche com a achura na cor cinza, eu vou utilizar um outro material, um material diferente. Poderia utilizar o preto com cinza do pastel oleoso, misturar essas duas cores e chegar em um tom de cinza interessante. Mas só para fazer essa experiência, né, de utilizar um material diferente, dar mais essa dica aqui para você. O material que nós podemos utilizar também nessa técnica é a graxa de sapato, aquela bem tradicional da latinha. Então, com essa graxa na cor preta, vou pegar um cotonete seco, passar aqui para ir absorvendo essa graxa. Estou girando o cotonete para que ela não fique apenas em um lado dele e vou preencher essa alvenaria. Agora com muito cuidado, porque se eu invadir uma área colorida, que já está colorida, eu não vou conseguir dar aquele retoque, aquela limpeza que eu tinha feito no início da ilustração. Então, para quem sentir dificuldade de ter esse controle, pode mascarar o desenho. O que é mascarar o desenho? Pegar os pedaços de fita adesiva e limitar a área que você vai pintar. Então, eu vou colocar aqui dessa maneira, onde a minha fita adesiva estiver protegendo, mesmo que o cotonete que eu estou utilizando escape, vai pintar apenas a fita adesiva. Depois eu retiro e vai estar tudo certo. Da mesma maneira, eu posso colar a fita adesiva em cima da parte que eu já ilustrei, contanto que essa parte já esteja bem sequinha,
senão vai remover a cor que eu apliquei. Então, eu posso fazer isso, mascarar para evitar invadir uma área que não deve ser tingida com essa cor, ou vou tendo um bom controle. Quem não consegue o controle com o cotonete, até nos cantinhos, para realizar alguma parte da ilustração, também pode pegar palito de dente e enrolar o algodãozinho na ponta. Vou preenchendo, ó, nessa parte que eu mascarei, então fico bem tranquilo, ó, porque quando eu passo, nem está tingindo, porque é a parte da fita adesiva. Então, quando a gente mascara, pode, né, dar um trabalhinho um pouquinho maior de realizar essa etapa, mas, né, em contrapartida, você fica tranquilo para aplicar a cor sem correr o risco de invadir uma área que você não deseja. E quando a gente usa a graxa, olha, nem preciso aplicar depois a terebentina, porque como ela tem uma textura mais cremosa do que o pastel oleoso, você já aplica, fica numa tonalidade interessante e já espalha, fica lisinho, bem uniforme. Pronto, terminei de preencher todas as paredes com a graxa na cor preta, assim já conseguimos criar um destaque, né, como se fosse uma espécie de moldura na nossa ilustração. É sempre muito bom preencher as alvenarias, porque valoriza bastante a ilustração. Eu preenchi sem proteger a minha ilustração com a máscara, deixei só aquela parte que eu tinha mostrado com essa proteção. E agora eu vou retirar aqui, olha. Então, eu retiro essa fita adesiva e ficou ali perfeito, não tem nenhum borradinho. E essa parte eu consegui ilustrar, né, preencher com a cor de uma maneira mais rápida. No restante, eu acabei demorando um pouquinho mais, porque eu não protegi com essa máscara. Então, é uma estratégia que cada um deve definir qual que é a melhor. Eu prefiro, então, né, uma pessoa pode pensar assim, bom, eu prefiro proteger com a máscara, assim eu preencho esse espaço de uma maneira mais rápida, sem correr o risco de manchar a minha ilustração, ou não, eu prefiro ir com mais cuidado e eu consigo com mais cuidado controlar e preencher todo o espaço. Aí a estratégia, critério de cada um. Quando eu tirei a fita adesiva, acabou tirando um pouquinho da cor aqui no meu piso. É bem suave, é pouca coisa, mas interferiu. Eu vou até aproveitar que eu já tenho um cotonete aqui, que está, vamos dizer assim, meio sujo com essa cor do piso, para dar uma retocada aqui e disfarçar essa parte que acabou desbotando na hora que eu retirei a fita adesiva. O resultado pelo lado da frente do papel vegetal é esse. Então, chegamos na etapa, né, com esse resultado só utilizando pastel oleoso, terebentina e a graxa na alvenaria. Agora, pelo lado da frente do vegetal, eu vou utilizar lápis de cor, talvez novamente o nanquim, se eu sentir necessidade que em algum cantinho o nanquim pode dar um bom acabamento, então vou utilizar com certeza lápis de cor e talvez nanquim para fazer todo o acabamento, salientar essa divisão do piso que nesse momento está com o grafite, mas vou passar um lápis de cor que seja bem próximo dessa cor do piso, como se fosse um rejunte bem de uma maneira suave, né? Um rejunte com a sua cor próxima do piso. Vou também trabalhar o sombreado, considerando que essa ilustração está sendo feita durante o dia, então vem uma luz natural dessa grande janela e a projeção da sombra vai ficar sempre aqui, né? Em relação ao sofá, vai ficar do lado direito do sofá, porque a luz entra pela janela e a projeção da sombra é no lado oposto. E esse é o resultado da ilustração finalizada, depois de ter recebido o acabamento, utilizando lápis de cor. Nessa etapa,
O que eu senti assim que foi um pouco mais trabalhoso foi em relação ao grafite que eu tinha aplicado anteriormente. Quando eu fiz o acabamento utilizando lápis de cor com uma cor escura, eu não precisei apagar esse grafite, porque ele não interferiu. Mas aqui, nessa divisão do piso, que seria o rejunte desse piso, quando eu comecei a aplicar essa cor de lápis que é clara, diretamente em cima do grafite, começou a mudar, ficou uma cor mais escura. Aí eu tive que apagar, mas como a gente tá trabalhando no papel vegetal, acaba manchando um pouquinho, né? Porque ele é muito escorregadio, então parece que o grafite não solta e sim vai espalhando pela folha. Mas com bastante cuidado, consegui tirar o grafite, deixando ali o mínimo só para me servir como referência para a realização então dessas linhas da divisão das placas do piso. Nas partes mais escuras eu não precisei apagar o grafite, então essa foi a única parte que eu senti um pouquinho mais de dificuldade, que ficou um pouco mais trabalhoso. E aqui também, né, como eu havia comentado, a importância da projeção das sombras dos móveis, porque isso dá a sensação que está descolando. O móvel não fica colado no piso, mesmo sendo uma planta baixa, que é um desenho de apenas 2 dimensões. Quando nós inserimos essa sombra, dá uma sensação, né, de que a gente consegue visualizar a profundidade dos móveis em uma planta baixa. Ajuda muito no seu entendimento, dá um aspecto bem mais natural. Aqui nas louças brancas, trabalhei apenas um contorno suave com lápis na cor cinza. Agora eu quero passar uma outra dica. E essa planta baixa, eu realizei ela no AutoCAD, como está aqui. Imprimi em uma folha tamanho A4, na escala 1:50, coube nessa folha A4, coloquei então esse vegetal por cima, copiei algumas linhas utilizando o nanquim, outras utilizando o grafite, né, como já comentei. E agora, qual que é o interessante? Fiz a planta no AutoCAD, utilizei essa base para realizar a ilustração à mão. E agora eu vou devolver essa imagem ilustrada à mão para o AutoCAD e lá eu vou inserir as informações de cota interna, nome dos ambientes, o sentido aqui de subida na escada. Essa dica eu acredito que é importante para que a gente sempre tenha em mente que nós podemos misturar, né, diversos tipos de ferramentas na realização de um projeto. Não é porque eu comecei uma etapa no AutoCAD, eu tenho que concluir tudo no computador, ou se eu comecei algo à mão, tenho que concluir tudo à mão. Nós podemos e devemos utilizar todas as ferramentas que nós temos com o objetivo de alcançar sempre o melhor resultado. Então, para fazer essa intervenção da ilustração no AutoCAD, eu digitalizei a imagem que foi ilustrada à mão e agora vou inserir essa imagem aqui no AutoCAD. Para isso, vou usar esse layer que eu tenho configurado, o layer de Ashura Alvenaria. Vou utilizar porque ele tem a configuração de uma linha com espessura fina e está na cor cinza. Isso é importante porque a imagem, quando nós inserimos no AutoCAD, a borda dela vem obrigatoriamente com o layer que você está usando no momento da inserção dessa imagem. Por isso que quanto mais fina e mais clara, melhor. Para inserir a linha, vou em Insert, Raster Image e procuro na pasta onde eu guardei essa imagem, JPG. É essa daqui, peço para abrir. Depois que mostra aqui nessa janela,
o ponto de inserção eu deixo como selecionado, né? É como se eu estivesse informando para o AutoCAD, olha, eu vou especificar na tela o ponto de inserção, não vou digitar uma coordenada. E quanto à escala também. Dou OK, clico nesse ponto, aqui eu ainda consigo ajustar o tamanho da imagem. Vou clicar aqui, não consegui visualizar devidamente o tamanho dessa imagem, então cliquei em qualquer ponto. Olha, foi inserida no arquivo, um tamanho, né, bem grande, e eu consegui clicar na outra ponta e ajustar manualmente o tamanho dessa imagem para ficar mais próximo aqui dos desenhos que eu tenho desse projeto. Mas não vou fazer esse ajuste assim, movendo, né? Como diria, no olho ou brincando no sentimento. Como que a gente deve fazer isso? Para deixar essa ilustração exatamente no tamanho que tem a planta. Para isso vou utilizar a ferramenta Scale, mas antes eu preciso criar uma linha auxiliar. Vou utilizar o meu layer acessório simplesmente porque ele tem a cor vermelha, então vai ficar bem aparente aqui nessa imagem. Preciso de uma linha de referência. Olha, essa linha da parede do lado externo aqui do banheiro tem 1,45, então essa será a minha referência. Com o layer acessório na cor vermelha, eu clico em cima do comprimento dessa parede. Aqui eu não tenho endpoint, é no sentimento mesmo. Pronto, está ali essa linha vermelha nesse ponto que é o comprimento da parede. Ferramenta Scale, seleciono a imagem e essa linha de referência, dou Enter. Agora o AutoCAD me pergunta, especifique o Base Point. O Base Point no Scale é o ponto de onde essa imagem será ampliada ou reduzida, apenas isso. E agora, ao invés de digitar um fator de escala, eu vou digitar R de referência. Digito R, Enter, e agora ele pergunta, especifique o comprimento de referência, Length Reference. É essa linha que eu sei que ela tem que ter 1,45 m. Então eu clico nessa linha de endpoint a endpoint. Essa será a minha referência. E agora ele fala, bom, então especifique o novo comprimento, que tem que ter 1,45. Então digito 1,45. Ele mudou a escala do desenho e vou conferir se ficou correto. Vou agora com a ferramenta cota mesmo e está ali. Então essa parede está 1,45, todo o restante também está ajustado. Consegui colocar a imagem em um arquivo do AutoCAD e configurar, né, corrigir o seu tamanho. Agora vou mostrar como que a gente vai inserir aquelas informações de cota, nome do ambiente nessa imagem, aproveitando tudo que eu já tenho nessa planta baixa que eu fiz aqui no AutoCAD, não vou ter que refazer nada. Para isso, mais uma vez, a importância de termos layers para cada etapa do desenho. Por quê? Agora só me interessa os layers de texto, o layer de cota e o layer de linha de indicação, que eu coloco todas essas informações, cota de nível, a indicação da subida da escada. Eu acho que aqui nesse arquivo foram só essas informações com esse layer. Como que eu vou fazer isso então de uma maneira fácil? Eu vou copiar toda essa planta, não vou perder o que já está aqui. Vou congelar
todos os layers menos esses 3. E vou ter também uma linha de referência de inserção. Então, vou desenhar novamente aquela linha. Eu sei que ela tem que ter 1,45. Então, já vou digitar aqui 1,45. E vou mudar essa linha aqui para um desses layers que eu vou deixar descongelado. Então, vou passar para o layer de cota. Mudei o layer dessa linha de alvenaria. E também tenho que deixar essa linha no layer de cota, porque todos os outros eu vou congelar. Então, não vou conseguir visualizar nesse momento. Clico aqui no gerenciador das propriedades do layer. Vai abrir a janela. Eu vou lá no final da lista e seleciono de baixo para cima. Aqui apenas porque eu observo que parece que assim a seleção acontece sempre corretamente. Clico em cima da lampadinha e todos os layers ficarão congelados. Ele já me avisa, cuidado, o layer corrente também está congelado. Tudo bem, falo para ele que não tem problema. E agora clico fora para tirar a seleção e vou descongelar apenas aqueles layers. O de cota, o de texto e o de linha de indicação. Fecho essa janela e só esses layers estão aparecendo, estão descongelados. Ferramenta Move, seleciono todo esse conjunto, dou Enter e vou mover, olha, com esse Base Point aqui, que é aquela linha de referência. Então, nesse momento, o Base Point da ferramenta Move é muito importante, porque vai ser desse ponto de referência até aqui na imagem. E quando eu descongelar todos os outros layers, abro novamente a janela do gerenciador das propriedades de layer, selecionar tudo, pronto, clico aqui na lampadinha, ficou tudo descongelado, clico fora e fecho a janela. Temos aqui a imagem que foi descongelada, mas os símbolos não estão aparecendo. Por quê? Porque eu tenho que agora aplicar aquele comando dr, Draw Order, para verificar, como eu brinco, dr discutindo a relação, quem fica por cima, quem fica por baixo. Eu tenho que mandar a imagem ficar para baixo, para que todas aquelas informações apareçam por cima da imagem. Como que eu posso fazer isso? Clico no cantinho da imagem para selecioná-la, digito dr, que é o atalho de Draw Order, Enter, e agora ele vai me fazer essa pergunta. Você quer que esse objeto que você selecionou é para ficar under, por cima, na frente, atrás? Então é atrás, back. Então digito B de back. E a imagem ficou para trás e aquelas informações vieram para frente. Aquelas linhas auxiliares eu posso deletar. Visualizo que eu tenho texto, aqui tenho cotas, tenho cota de nível, cotas internas também, está tudo correto. Nome do ambiente, como ficou próximo da divisão do piso, eu vou descer um pouquinho só. A indicação da projeção do mezanino. Aqui essa indicação da mesa de jantar também vou mover só um pouquinho. Estar, também trazer um pouquinho para o meio da mesa. A cota, também que ficou um pouquinho por cima da porta. Projeção beiral, aproximar um pouquinho da linha de projeção. Cota de nível, a indicação da subida da escada. Esses pequenos ajustes eu estou tendo que fazer
porque eu acertei o tamanho da imagem, mas como é uma ilustração feita à mão, né, eu fiz questão de fazer todo o contorno da alvenaria à mão, uma coisinha ou outra acabou ficando fora do lugar. Então é só checar para fazer os ajustes necessários. Aqui também de projeção beiral, vou aproximar um pouquinho mais da linha. Já tenho também o título, já está aqui. E prontinho. Quando eu visualizar, então vou visualizar essa ilustração lá no ambiente layout. Então aqui no layout, é o layout 1, que foi o local onde eu imprimi aquela imagem, eu estou observando aquela cópia da planta baixa de onde eu tirei os símbolos para utilizar nessa imagem que está aqui ao lado. Só tenho que deixar então o model ativo e aqui visualizar, acertar o seu posicionamento. Eu já tinha configurado a escala desse layout, então esse desenho está configurado já na escala 1:50. Visualizo a impressão e está aqui essa proposta que eu faço para vocês de iniciar um desenho no AutoCAD, ilustrar à mão, devolver para o AutoCAD para inserir algumas informações, né? Fica interessante, então, o nome dos ambientes, as cotas, tudo isso no AutoCAD. É uma proposta, né? Se preferir fazer tudo à mão também é possível, mas essa maneira também é interessante, saber que existe essa possibilidade. E a partir daqui podemos criar um PDF ou salvar como uma imagem JPG, se fizer um print screen ou algo do tipo, para inserir em uma prancha de apresentação do projeto ou algum outro meio digital. Se você quiser imprimir em um formato maior. Então, tudo isso é possível. Basta conhecer todas essas possibilidades que nós temos de trabalho quando nós usamos todas as ferramentas que nós conhecemos.